fecha um parênteses, parênteses é importante, viu, pessoal? Menos. Vocês da programação sabem que parênteses é importante. Vocês estão de sacanagem comigo nas provas. Tá certo? Menos 2x vezes o cubo de f de x. Dividido por quem? Por isso aqui. Que é o quê? 3x2 f de x ao quadrado menos o quê? 3 quadrado de f de x vezes o cosseno de quem? De x2 mais é o cubo do f de x, não deixa eu esquecer. Fecha. Agora não precisa mais parênteses não, né? Porque já foi colocado aqui, dispensa esse parênteses aqui, que tá? Porque já foi colocado tudo, não tem mais ele. Tá aí, isso aqui, essa igualdade é qualquer que seja x no domínio da f, e essa também, portanto, qualquer que seja x no domínio da f. Aí você diz, grande vanta, né? Grande vanta, porque, olha, a derivada envolve o f de x. É uma vantagem mesmo, é uma vantagem, isso aqui não é problema, isso aqui é uma grande vantagem. Quando você está calculando a derivada, você está calculando o coeficiente angular da reta tangente. E o coeficiente angular da reta tangente à curva. Diga. X coeficiente é o domínio da f ou da f? Da f. Eu estou dizendo que a função f é diferenciável. Se eu estou dizendo que ela é diferenciável, o domínio dela é o domínio da derivada. Tá? É a questão da hipótese. Tá? Mas se não é explicitado isso, é qualquer que seja x no domínio da f'. Tá bom? Tá? Você tocou num ponto, e é um ponto importante. Tá? Seguinte, essa igualdade aqui é qualquer que seja x no domínio da f, que é o domínio da f'. Tá? Mas você observou uma coisa que deve ser observada, que a gente passa por cima disso, nem se interessa. Eu tenho essa igualdade, mas eu só posso passar daqui para cá se o quê? Se isso aqui for diferente de zero. Então eu teria que completar. Está incompleto o problema. Com o quê? 3x, qualquer que seja x no domínio da f, como 3, aí tem que escrever tudo de novo, tá? Vezes o quadrado de f de x, tá certo? Menos. Hã? Tá certo? Assim. Parece aqui. Tá. Menos 3. Eu não faço prova, quem faz é você. Eu já passei dessa idade. Graças a Deus. Mas você está com sorte, você é mais novo. Né? Essa é a sua vantagem, né? Vantagem. Com isso aqui diferente de zero. Tá certo? Tá bom? Deixa eu botar, porque eu não tenho garantia que isso aqui não vai ser zero. Tá certo? Não tenho teoria suficiente para garantir isso, então eu boto isso aí. Tá, Agora, isso é uma vantagem, o f de x aparecer na derivada. Veja, e eu vou explicar essa vantagem no exemplo mais simples que eu tenho. No exemplo mais simples. Tá aqui, ó. Y, x, tá? E a curva x2 mais y2 igual a 25. E, pessoal, a derivação implícita, ela tem vantagens. Assim, ó. Que não é menos, é mais. Ela tem vantagem que eu posso derivar direto a equação usando a notação dy dx.
Por isso aquela notação que os físicos adoram, os físicos gostam muito, os engenheiros também. Tá? Engenheiro deriva. Tá? Se eu tenho a equação x2 mais y2 igual a 25, e eu estou assumindo que y é função de x diferenciável, então eu posso olhar para cá e ver isso aqui como tudo uma função de x. x2 é função de x, y ao quadrado é função de x. Então eu tenho o seguinte, derivada em relação a x de x2 mais y2 igual a quê? A derivada em relação a x de quem? De 25. Tá certo? 25. Tá? Então isso aqui fica o quê? Derivada em relação a x de x2 mais y2. 2x mais o quê? Derivada de y2 em relação a x. Quanto é que dá? Quanto é a derivada de y2? Regra da cadeia. Quem é a derivada em relação a x de y, sendo que o y é função de x? É dy dx, mas se eu colocar um n aqui, n natural, n inteiro, ou n racional, tá? Se for possível, vamos colocar n inteiro, Quem é isso? Você já sabe. Isso aqui é para facilitar o entendimento. É a derivada em relação a x de quem? De f de x elevado a n. Não sei porquê, mas quando vocês olham para cá, vocês sabem fazer. Mas quando eles olham para cá, vocês não sabem. Mas aqui você sabe. Quem é o quê? Quem é? Qual é a derivada disso? É n vezes o quê? F de x elevado a quanto? A n menos 1 vezes quem? Ou seja, dá n vezes y elevado a n menos 1, y elevado a n menos 1 vezes o quê? dy dx. Quem é a derivada? Né? O dy dx, com essa notação. Então, aprenda a passar direto daqui para cá. Derivada em relação a x de y elevado a n é n, y elevado a n menos 1 dy dx. Porque y é função de x. Y está dado implicitamente como função de x na equação. Então, quem é a derivada em relação... Deixa eu ver se eu errei alguma coisa. Não, para não ficar nada, ficar bem completinho. Então, quem é a derivada de y2 em relação a x? Precisa escrever tudo isso? Não, você já sabe. Passa aqui direto para cá. Ó. Quanto é? 2y dy dx. Isso aqui é igual a zero. Então, quem é dy dx aqui? Conta rápida. Quem é dy dx? Quem é? É menos, você já disse, x sobre y. Ó, a derivada precisa entrar o x e o y. Porque, a priori, eu, tendo y como função de x, eu não sei qual é a função. Há duas possibilidades. Por exemplo, se eu estou pegando a função de cima, digamos, o ponto está aqui. Quem é o dy dx? Quem é? É o coeficiente angular da reta tangente. A reta tangente está aqui, ó. Essa reta aqui, nesse caso, ela tem coeficiente angular o quê? Negativo. Exatamente. Aqui, o x é positivo, o y é positivo. Menos x sobre y fica o quê? Negativo. Mas se eu estou no ponto lá de baixo, que é essa função aqui, aqui o x é o quê? O y. Então, quanto é que dá menos x sobre y? Positivo, que é o coeficiente angular da reta tangente. A reta tangente, de fato, aqui tem coeficiente angular positivo. Então, a fórmula captura em qual situação você está trabalhando, mesmo não sabendo. A fórmula pega tudo para você. Entendido? Mas para pegar tudo para você, a derivada envolve o y, porque eu tenho duas possibilidades aqui. Diga. O quê? dy sobre dx não, que não é fração, é dy dx. De novo.
Ah, aprendeu. É dy dx, não é fração. Eu não entendi o significado dela. Mas foi explicado na aula passada. Isso aqui é uma notação para derivada, em aulas passadas. Quem é isso aqui? É uma outra notação para derivada, quando a função dá o y como função de x, dá a variável y como função de x. Tá certo? Se você tem y igual a x2 mais 3x mais 1, quem é dy dx? 2x mais 3, é a derivada da função. É a derivada em relação a x. E o ddx? Hã? É a derivada em relação a x. Derivada em relação a x disso. Aí eu boto entre parênteses. É a derivada em relação... O ddx é a derivada em relação a x. Que é daqui? dy dx é a derivada em relação a x do y. Tá aqui, ó. Derivada em relação a x disso aqui. Então, se eu poderia escrever isso aqui como botar esse x ao quadrado em cima da barrinha. Pode. Pode. Você pode colocar assim, ó. Derivada. Pode? Pode. Mas eu acho que dá mais trabalho. Porque tem que ser uma barrinha maior. Hã? Como é que o senhor resolveu essa notação só agora? Não, essa notação já foi explicada aqui antes. Em aulas passadas. Essa notação. É porque o senhor sempre preferia usar a notação de linha aí. Do nada o senhor botou Eu prefiro, mas é muito conveniente usar essa notação que você escreve menos. Porque senão eu tenho que dizer, vamos pensar na função f, aí uma letra, definida implicitamente por equação com x2 mais o quadrado de f de x igual a 25. Aí, quem é f de x? Essa é a vantagem dessa notação. Eu posso ser muito cru e chegar, e como tem exercícios que fazem muito isso, em vez de escrever isso aqui, essa notação, já diz, olha para cá, cara. Valeu. Eu posso chegar e escrever assim, tá? Encontre dy dx na equação, ó. Para chegar e dizer assim. Simplesmente chegar e falar. Mas não esqueça desse detalhe. Quando você está calculando o dy dx numa curva, você está calculando o coeficiente angular da reta tangente no ponto. Tá? Você tem a curva, vamos aqui, ó. Você tem uma curva genérica, tá? dx É 1. Você tem uma curva genérica, tá aqui. Tá aqui, essa mebazinha aqui. Pronto. Vamos que a sua curva seja essa. Seja o lugar geométrico da equação f de xy igual a 0. Então, quando você pega um ponto aqui de coordenadas x0, y0, em cima da curva, tá? Quem é o dy dx no ponto x0, y0? Que a gente coloca até assim. Coloca assim, a notação é melhor assim. Dy dx no ponto x0, y0. Quem é isso? É o coeficiente angular da reta tangente à curva. Isso é o coeficiente angular da reta tangente à curva. Tá? Entendido? Porque você está calculando a derivada dessa função aqui, ó. Que dá y como função de x. E a derivada é o coeficiente angular da reta tangente. E o que é tangente a esse pedaço é tangente à curva toda. Claro que é. Tá? Claro que é. Então, suponha que eu coloco o problema assim. Encontre, deixa eu apagar tudo. Mais um. Encontre dy dx
Quem não recebeu a prova na aula passada, eu as trouxe, tá? Tá aí. Elas estão aí, pega no final da aula. Ó. Encontre dy dx na equação, nessa equação aqui, ó. x4y2 menos 3 x3y5 igual a x2 sobre y menos y sobre x2. Aqui. Sem muita cerimônia. Porque está dizendo, para toda função definida implicitamente por essa equação com y, sendo y como função de x diferenciável, encontra a derivada dessa função. É isso que está colocado. Porque você só consegue derivar onde tem derivada. O teorema da função implícita para essa equação aqui apresenta várias situações, em quase toda a curva você consegue derivar. Y relação a x. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Olha aqui, se você olhar para cá. Quando você vai calcular dy dx, quais são os únicos lugares onde você não pode calcular dy dx por essa forma? E que não tem derivada? E onde é que o y é zero na circunferência? Nesse ponto e nesse. A reta tangente é o quê? Vertical, não tem coeficiente angular. A derivada é o coeficiente angular da reta tangente. Você não consegue calcular dy dx, mas você consegue calcular dx dy. Nesses dois pontos. Porque x como dx dy. Porque x como função de y dá diferenciável aqui e aqui. Tá? Entendido? Então vamos lá. Tem-se, vamos, sem escrever demais. Tem-se o seguinte. A derivada em relação a x desse lado. Derivada em relação a x de quem? De... Aí, ó, anotação. De x4y2 menos 3x3y5. Isso aqui é a derivada em relação a x de quem? De x2 sobre y menos y sobre x2. Eu estou pensando em... Se eu pedir isso, é para você visualizar y como função de x, tá? Antes de continuar, deixa eu passar a frequência. Diga. Derivada de x em relação a x é 1. Tá? Então fica o quê? Ó, me dê a derivada aí. Tá? Entendeu? Isso aqui implica o quê? Vamos lá. Derivada da diferença, diferença da derivada. Derivada de x4y2. Produto, né? Regra do produto. Então fica o quê? 4x3 y2 mais x4. Derivada de y2. 2y dy dx. Aquela fórmulazinha que estava lá. Tá? Menos... Agora a derivada disso aqui. Derivada da primeira, derivada de 3x3. 9x2 y5 menos 3x3 vezes o quê? A derivada de y5 em relação a x. Derivada em relação a x. Então fica o quê? 5 y4 dy dx. Igual, agora vamos lá para o lado de lá. Aqui foi mole. Outro lado também. Derivada disso aqui, derivada do quociente. Derivada do numerador que dá 2x vezes y.
menos, repete o numerador, que dá x2, vezes a derivada do denominador em relação a x, que dá quanto? dy dx. Sobre o denominador ao quadrado, sobre y2. Aí. Olha como essa notação é vantajosa. Você escreve menos, tá? Menos, agora, a regra do quociente de novo. Derivada do numerador, né? Que é quanto? dy dx, vezes quem? O denominador, que é x2, menos o quê? Menos y, vezes a derivada do denominador, que é 2x. Sobre o quadrado do denominador, que dá quanto? x². Mas isso implica o seguinte, agora seja esperto, para escrever menos.